satisfação e alegria que eu gostaria aqui de saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Queridos, vamos nos colocar de pé. Eu lhe convido a uma leitura bíblica. Pegue a sua Bíblia, abra a mesma comigo na carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo. Enquanto você localiza a carta, eu gostaria aqui de a Deus externar minha alegria de poder estar aqui com os irmãos para juntos louvarmos e bendizer o nome do Senhor. Eu gostaria aqui de fazer pública minhas palavras de agradecimento a Deus por me facultar esta tão nobre oportunidade de uma vez mais poder ser ministro, expositor de suas palavras. Minhas palavras de agradecimento a Deus, a vida dos anjos, pastores desta igreja, Bispa Irene, Pastor Rogério. Minha palavra é gratidão pela oportunidade. Louvar a Deus a vida do pastor Creito Simões. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo respeito, pela amabilidade. Pastor Creito Simões esteve conosco lá na colheita, no Profetizando 2024. Pensa num dia poderoso, de muita bênção. Muito obrigado, meu amigo, de verdade, muito obrigado por esta honrosa oportunidade. Tem uma frase, igreja, que diz assim: a fidelidade mora na gratidão. Então eu quero aqui ser grato à vida do apóstolo Valdivino. Todas as agendas que eu fiz no estado e fora do estado, principalmente fora do estado, foi graças à visibilidade que o Abala Valinhos deu ao meu ministério. Então, me dirigindo ao pastor Creito, ao pastor Rogério, à Bispa Irene, minha palavra é muito obrigado, apóstolo Valdivino. A igreja poderia aplaudir a Jesus pelo legado que o nosso apóstolo deixou? Glórias a Deus. Meus irmãos, segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2. A segunda carta de Paulo a Timóteo é composta de 4 capítulos e 83 versículos. Só segura o fundo. Esta carta se encontra canonizada no 16º livro do Novo Testamento. Os biblicistas sabem que esta segunda carta é uma carta pastoral, devido aos muitos conselhos de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Quantos encontrou 2 Timóteo, capítulo de número 1, digam amém. Amém. Assim está escrito na versão que eu tenho em mãos: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. É aqui que eu gostaria de me deter. A Timóteo, meu amado filho. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Antes de você se assentar, o dedo indicador, levante ele para o céu, levante. Isso, estamos num culto pentecostal. Isso é Abala Valinhos 2024. Roda o dedo aí até pegar autoridade. Isso, roda o dedo. Agora aponta para alguém e diz assim: a mudança parte a partir deste culto. Diga, você crê? Se você crê, faça barulho de adorador. Pode se assentar, tenha liberdade para adorar a Deus. Louva a Deus a vida da minha esposa, pastora Aline está ali, está na intercessão. Meus irmãos, eu serei sucinto em minhas palavras, eu não irei aqui me delongar, mas eu preciso agora de toda a sua atenção. Toda atenção agora é pouca, então olhe-me aqui por gentileza. A multidão está chegando, eu preciso da sua atenção. Eu costumo dizer que eu sou aquele tipo de pregador que prega ensinando e ensina pregando. E eu não sei pregar sem antes expor, sem antes explanar o texto. Essa segunda carta de Paulo a Timóteo registra-nos as últimas palavras
do apóstolo antes de sua morte. 2 Timóteo, dentro de sua ordem cronológica, é a 13ª carta escrita pelo apóstolo Paulo. Se formos nesta noite tão oportuna pontuar as 13 cartas que Paulo escreveu, a primeira foi aos Gálatas, provavelmente depois de sua primeira viagem missionária. Foi na cidade de Coríntios que Paulo escreveu suas 2 cartas aos Tessalonicenses. Depois da terceira viagem missionária, Paulo ficou 36 meses, ou para sermos mais exatos, 3 anos na cidade de Éfeso. E da cidade de Éfeso que Paulo vai escrever suas 2 cartas aos Coríntios e sua carta mais teológica, a carta aos Romanos. Foi em sua primeira prisão em Roma que Paulo escreveu mais 4 cartas, que ficaram conhecidas como as cartas da prisão. São elas Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemão. A carta de Paulo a Filemão, senhores e senhoras, é a mais curta das 13 escrita por Paulo. A carta de Paulo a Filemão, ela não contém capítulos, mas é composta de 25 versículos e 335 palavras no original, que é o grego. Por volta do ano 63 a 65 depois de Cristo, Paulo escreve sua carta a Tito e sua primeira carta ao jovem Timóteo. E por fim, Paulo vai escrever por volta do ano 67 depois de Cristo, em sua segunda prisão em Roma, dentro de uma masmorra no corredor da morte, a carta que ora acabamos de ler. Sua segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, para quem não sabe, ou para título de informação, é chamado por Paulo de verdadeiro filho na fé, o filho amado, pelo simples fato de Paulo ter ganho Timóteo para Jesus. Então olhe-me aqui, porque foi Paulo que ganhou Timóteo, foi Paulo que ensinou Timóteo, foi Paulo que instruiu o jovem Timóteo. Assim como Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, neto de Hilel, o maior rabino da época, Timóteo vai crescer aos pés do apóstolo Paulo. É por isso que Timóteo foi um dos principais cristãos do primeiro século. Mesmo diante de sua jovialidade, Timóteo exerceu papel de liderança, sendo um dos principais líderes da igreja primitiva. Se formos aqui enfatizar, Timóteo foi um jovem pastor de muitas qualidades. Em Atos 16:2, Timóteo é reconhecido e chamado por todos da cidade de Listra e Icônio de um jovem de um caráter aprovado. O Timóteo é aprovado por sua boa reputação. Romanos 16:21 nos diz que Timóteo era cooperador, o mesmo cooperava com a obra missionária. 1 Coríntios 4:17, Timóteo é chamado de fiel e verdadeiro. 1 Coríntios 16:10, Timóteo dedicou a sua vida no serviço ministerial. Filipenses 2:22, Timóteo é reconhecido pelo seu caráter aprovado, e o mesmo servia Deus do lado do apóstolo Paulo, assim como um filho do lado do seu pai. Timóteo, igreja, segundo sua biografia, provavelmente nasceu em Listra, uma província romana da Galácia, como nos diz Atos 14:6. Timóteo é fruto de um relacionamento misto. A Bíblia nos diz que o seu pai era grego e sua mãe judia. Quando Lucas, senhores, em Atos 16:3, faz uso do verbo seu pai era grego, percebam que o verbo está no modo imperfeito. O que Lucas, autor de Atos dos Apóstolos, está querendo nos ensinar é que provavelmente o pai de Timóteo já havia morrido. É por isso que nós não temos tantas informações a respeito de Timóteo, mas do pai de Timóteo. Mas a mãe de Timóteo se chamava Eunice, que significa vitória, vitoriosa, ou aquela que alcançou muitas vitórias. A avó de Timóteo se chamava Loide,
que significa perseverança. Então, para o Abala entrar comigo na mensagem, perceba que é a perseverança que vai gerar a vitória. Eu vou de novo, para vocês pegar, é a perseverança, Lloyd, que vai gerar Eunice a vitória, porque as nossas vitórias, ela nasce da perseverança. Já que ninguém pegou, ou algumas pessoas pegaram, eu vou esmiuçar. Paulo, escrevendo Romanos 12:12, disse assim: alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação e perseverar na oração. Perceba, igreja, o casamento perfeito dos verbos, das palavras. Perseverar na oração, oração com perseverança, perseverança com oração. A palavra perseverança, segundo o dicionário, é um substantivo feminino, é a qualidade daquele que não desiste nunca. A palavra oração é uma junção de duas palavras, ora e ação. Ora e ação. É por isso que aquele que ora não está parado, aquele que ora não está estático, aquele que ora não está estagnado. Pelo contrário, quem ora está em ação, quem ora está em movimento de ataque, quem ora está rompendo, quem ora está triunfando, quem ora está vencendo. Isso é para o Abala Valinhos pegar. É por isso que a vitória nunca será daqueles que voltaram para trás, daqueles que retrocederam, daqueles que desistiram. A vitória sempre será daqueles que perseveram na oração. É por isso, se formos esmiuçar a palavra oração na Bíblia, iremos perceber que a palavra orar, ela aparece 146 vezes na Bíblia. A palavra oração aparece 108 vezes na Bíblia. A palavra orações no plural, ela aparece 27 vezes na Bíblia. Orando 25, orou, oraram 59 vezes. Segundo o dicionário bíblico James Strong, a palavra orar nas suas mais diversas formas aparece 370 vezes em toda a Bíblia Sagrada. Agora pega, quando a Bíblia Abala Valinhos está enfatizando, está evidenciando, inculcando tanto uma palavra, está nos mostrando a importância da mesma. Você vai me ajudar a pregar, porque eu já devolvo o microfone. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, dá um saculejo nessa pessoa, sacode. Estamos num culto pentecostal, estamos no maior movimento pentecostal do estado de São Paulo. Sacode esse irmão, diga: há poder na tua oração. Não, diga para ele: há poder na tua oração. E é aqui que nós aprendemos com Jesus. Jesus, Abala Valinhos, é a nossa maior referência de vida e ministério. E Jesus, lendo a Bíblia, foi o que mais orou, o que mais viveu uma vida de oração. Você vai perceber que Jesus orava não pelo fato dele ser Deus, mas pelo simples fato dele ser homem. E pega isso daqui: Jesus nunca foi 100% Deus e 100% homem. Quando usamos porcentagem, estamos limitando Deus. Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. E como homem, ele sabia que só vence o pecado através da oração. Eu vou de novo. Como homem, Jesus sabia que só se vence o pecado através da oração. E leva a frase para o ano de 2024: ou a oração te afasta do pecado, ou o pecado irá te afastar da oração. Jesus só não ensinava a orar, mas Jesus vivia uma vida de oração. São mais de 30 referências, são mais de 30 versículos que provam a vida diária de Jesus na oração. Em Lucas 3:21, Jesus orou no seu batismo, e o batismo é o início, é o princípio do ministério do Cristo, porque não existe ministério sem oração. Em Marcos 1:35, Jesus orou num lugar solitário. Em Lucas 5:16, Jesus orou no deserto. Em Lucas 6:12, Jesus orou a noite inteira para escolher
escolheu os 12. Olhe-me aqui, me encara. Se Jesus, orando a noite inteira, escolheu Judas, aquele que o vendeu por 30 moedas de prata e o traiu com um beijo na face, imagine se nós separarmos e consagrarmos obreiros sem oração. Em Lucas 9:18, Jesus orou em Cesareia de Felipe. Em João 12:27, Jesus orou no templo. Em Mateus 26:36, Jesus orou no Getsemane. Em Lucas 23:34, Jesus orou no alto da cruz. Em Lucas 18, Jesus fala-nos do dever de orar sempre sem esmurecer. Eu amo a expressão sempre, 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 sem esmurecer, porque a palavra sempre, segundo o dicionário, é um advérbio. Em todo tempo, em todo instante, constantemente, continuamente. Jesus vivia uma vida de oração, e Paulo nos exorta a orar em 1 Tessalonicenses 5, dizendo: orai sem cessar. A W. Toze disse assim: orar e continuar orando até começar a orar de verdade. Foi o príncipe dos pregadores, pastor Rogério, que disse: feliz é o homem que aprendeu o segredo de ir a Deus diariamente em oração. Foi John Piper que disse: enquanto nós não entendermos que a vida cristã é uma guerra, nós nunca entenderemos para que serve a oração. É aqui que eu devolvo o microfone para quem é de direito. A tua oração tem o poder de desfazer todas as obras das trevas. Já que 30 mãos se levantou, eu quero levantar todas as mãos que aqui estão. Eu vim te dizer: a oração é uma ferramenta de guerra que Deus confiou para a igreja. Foi isso que a rainha da Inglaterra disse, abre aspas: eu tenho mais medo de um crente de joelho do que todo o exército britânico. Agora pega, o que a rainha está querendo nos ensinar, Valavalinhos, é que um crente de joelho, um crente que ora, é mais poderoso que um exército armado. Isso, jogue a tua mão lá em cima, porque eu não sei como você iniciou 2024. Aliás, eu não sei como foi o ano que passou, mas eu vim te dizer que pelo poder da oração, barreiras estão caindo por terra, obras de bruxaria e macumbaria estão sendo desfeitas, porque a oração faz, a oração desfaz, a oração liberta, a oração transforma, a oração tem o poder de salvar, a oração abjuga, a oração desempareda, a oração desencarcera, a oração abre porta, obreiros, a oração obstrui os caminhos, a oração te faz ficar, mas a oração também te faz ir chegar nos teus objetivos. A oração dos pais salva os filhos, mas a oração dos filhos tem o poder de salvar o pai. Então eu vou de novo para você pegar de mão levantada: a oração dos pais salva os filhos, mas a oração dos filhos tem o poder de salvar o pai. Isso daqui é para pegar no glória. A tua oração tem o poder de salvar toda a tua casa. Eu vou profetizar para quem está de mão levantada, e crente esperto levantou as duas. Eu vim te dizer: barreiras estão caindo por terra por causa da nossa oração. Pega na mão de alguém que está do teu lado, pega. Isso, pega na mão dessa pessoa, olha dentro dos olhos dela, dá um sorriso amarelo, porque a máscara escondeu durante 3 anos de pandemia. Sorri, sorri, sorri. Diga para essa pessoa: estamos vencendo. Não, grita no ouvido dele ou dela: estamos vencendo pelo poder da oração. Pergunta para ela: você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Então abra a tua boca para adorar. Isso, aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus.